Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia a todos vocês. Pastor Laerte, estamos chegando com mais um programa Palavra Amiga, uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Estamos aí nesse nosso programa todas as sextas-feiras, 10 horas da manhã. Sexta-feira passada a gente não esteve aqui, porque a gente esteve na quinta aqui com o nosso amigo Pastor Elton, que estava conosco na nossa cruzada. Sou pastor da igreja, da primeira igreja quadrangular aqui de Santa Helena, e nós estamos aqui para servir você, servir a comunidade, servir essa cidade. Então esse é o nosso intuito, trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nessa manhã de sexta-feira. E a palavra que Deus colocou no meu coração hoje está lá em 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo de número 5, e eu quero ler aqui, isso aqui é uma declaração do apóstolo Paulo, na verdade uma oração do apóstolo Paulo pelos cristãos daquela cidade, também isso vale para nós hoje, né? Porque a palavra de Deus ela é eterna, ela está sempre se renovando todos os dias. Jesus mesmo disse, passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí ele diz assim, no verso de número 23 de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer uma oração antes de nós meditarmos um pouco nessa palavra, para que o Espírito Santo possa trazer a revelação dessa palavra para o nosso coração, trazer clareza e discernimento espiritual para que a gente possa aplicar essa palavra, entender essa palavra e ela possa produzir um efeito que Deus espera que ela produza na nossa vida. Jesus um dia disse que as palavras que ele falava, que ele fala, são espírito e vida, ou seja, elas acendem o nosso espírito e trazem vida para a nossa vida. Então eu quero orar com você, Pai. Em nome de Jesus Cristo, quero pedir agora ao Senhor Espírito Santo que possa trazer vida ao coração de cada pessoa que está comigo aqui, que o Senhor possa vivificar essa palavra no coração de cada um dos nossos ouvintes, cada pessoa que está nos assistindo, que vai assistir mais tarde, que eles possam compreender, que todos nós possamos receber a revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus eu oro e declaro a tua bênção sobre todos aqueles que estão conosco. Amém? Amém e amém. Então vamos por partes, vamos tentar entender, vamos buscar entender um pouco dessa palavra. Tem muita informação aqui, tem muita coisa, muita revelação de Deus para a nossa vida aqui nesse pequeno versículo que eu li. Primeira coisa, aqui a gente aprende pela Bíblia Sagrada que o ser humano ele existe em 3 dimensões. O ser humano ele é composto por 3 partes. Ele é uma alma que habita dentro de um corpo e que possui um espírito. Ou seja, o ser humano, nós, a nossa essência, nós somos uma alma que estamos habitando temporariamente dentro de um corpo físico para interagirmos com esse mundo físico, com o mundo da matéria, mas também existe uma parte em nós que chamamos de espírito. Então, o ser humano é composto de espírito, alma e corpo, ou alma, espírito e corpo. Cada uma dessas partes, ela tem uma função na nossa vida. A nossa alma é a nossa essência, nós somos a nossa alma. O nosso corpo físico, Deus nos deu para que a gente pudesse interagir com esse mundo físico, com o mundo da matéria. Nós sabemos que nós temos 5 sentidos físicos, né? O tato, o olfato, o paladar, ouvimos, vemos. Através desses 5 sentidos, nós conseguimos interagir com esse mundo da matéria, com o mundo físico. Então, Deus, ele nos deu esse corpo físico para que a gente possa interagir com esse mundo da matéria, com o mundo físico. Mas Deus também deu ao homem o que a Bíblia chama de um corpo espiritual, ou seja, o espírito. E através do espírito nós contatamos o mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus é espírito. Por isso que Deus nos deu uma parte de nós, ou uma parte de nós é espírito, para que a gente possa
nos conectar, possamos contatar com esse Deus que é Espírito. E a nossa alma é a nossa essência, é o nosso ser. A nossa alma, ela é dividida em 3 partes também tripartida. O ser humano é um ser tripartido e a nossa alma também é tripartida. A nossa alma é a sede das nossas emoções, a nossa alma é a sede dos nossos pensamentos, a nossa mente, e a nossa alma é a sede dos nossos desejos, das nossas vontades. Então a alma do ser humano é dividida em pensamentos, mente, pensamentos, emoções, sentimentos, desejos e vontade. Essa é a divisão da nossa alma, ok? E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando ou fazendo uma oração para que o Deus da paz, ele pudesse santificar em tudo. O que significa a palavra santificar? Santificar significa separar, significa fazer com que alguma coisa ela tenha realmente o sentido da sua existência. Então, Paulo estava pedindo para que o Deus da paz santificasse aqueles irmãos, aquelas pessoas em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo delas pudessem ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa a palavra íntegro? A palavra integridade. Quando a gente for dar uma olhadinha, a gente dá uma olhada no original, aqui no grego, foi a língua utilizada para escrever o Novo Testamento, a gente vai ver que essa palavra íntegra, o íntegro, ela traz o sentido de inteiro, inteireza, ou seja, algo que não é fragmentado, no sentido de estar quebrado, de estar fora de lugar. Então, o que Paulo está falando aqui, ou orando aqui, é para que Deus, ao santificar aquelas pessoas ali que estavam crendo em Jesus agora, pudessem ter o seu corpo íntegro, ou seja, um corpo sadio, um corpo com saúde, uma alma sadia, uma alma com saúde, e também o espírito sadio, ou seja, um espírito com saúde espiritual. E que a vida de Deus pudesse permear todas as dimensões do ser humano. Todas as dimensões do ser humano. Eu sei que existem pensamentos que trazem a ideia de que o corpo, a matéria, é algo maligno e a parte espiritual do homem é o que presta ou o que é bom. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver que não é isso. Deus ele tem interesse que o ser humano viva bem fisicamente, que o ser humano viva bem emocionalmente e que o ser humano também viva bem espiritualmente. Deus ele veio na pessoa de Jesus Cristo trazer vida e vida com abundância para essas 3 dimensões do nosso ser. Então Deus não quer que alguém esteja bem espiritualmente, mas esteja mal fisicamente. Deus não quer que alguém esteja bem fisicamente, mas esteja mal espiritualmente. Quando eu falo espiritualmente, eu estou falando dessas 2 partes do ser humano que não são materiais, que não são matéria, que são constituídos da alma e do espírito, e que realmente é a nossa essência. Dessas 3 partes aqui, o corpo, ele vai ter um tempo de duração, ele vai viver, nós vamos viver um tempo aqui nessa terra, e esse corpo vai tombar, como a Bíblia diz, vai voltar para o pó. Veio do pó, volta para o pó. Mas a alma e o espírito, eles são eternos. Então, o espírito, a Bíblia diz, volta para Deus. E a alma, dependendo do que a pessoa fez, se ela foi salva por Cristo, ela vai junto com o espírito e vai até Deus. Então, é mais ou menos isso aí que a Bíblia fala. Estou resumindo. Mas por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje à noite, nós estaremos começando na nossa igreja, na primeira quadrangular, uma poderosa campanha de 7 sextas-feiras. 7 sextas-feiras. Deus nos deu uma direção. E nós vamos estar nessas próximas 7 sextas-feiras ministrando cura para as emoções das pessoas. Ministrando o poder de Deus sobre a vida das pessoas que lá estiverem, para que elas possam ser livres de pensamentos malignos e de sentimentos tóxicos, coisas que envenenam a sua alma, que adoecem a sua alma, que prejudicam a sua alma. Nós observamos aqui no texto
O texto fala que o ser humano é composto de espírito, alma e corpo. E o que nós estamos propondo nessas próximas 7 sextas-feiras? Um trabalho espiritual para que você que está sofrendo em suas emoções, talvez você está aí depressivo, ansioso, angustiado, você sente medo de tudo, você tem medo até de sair na rua, você sofre com uma coisa chamada síndrome do pânico, né? Você se sente culpado por conta de coisas na tua vida não estarem dando certo, você de repente tem tudo para ser feliz, mas você é uma pessoa triste, você sorri por fora, mas por dentro existe uma tristeza muito grande, e você às vezes até se pergunta por que eu estou me sentindo dessa forma se eu não tenho motivos para me sentir dessa forma. Isso é um problema na sua alma. As suas emoções talvez estejam desreguladas, estejam meio fora de controle, sentimentos ruins estão permeando aí a sua alma. Lembre-se que eu falei, a nossa alma, ela é composta de mente, pensamentos, ela é composta de emoções, sentimentos, e ela é composta também de desejos e vontades. Então, muitas vezes, o problema das pessoas, às vezes aparece no físico, mas a raiz dele está lá na alma da pessoa. Então nós queremos propor, nós estamos propondo esse trabalho espiritual de 7 sextas-feiras e chamando todas as pessoas a agirem a sua fé. Talvez você está aí me assistindo hoje, você está aí ou vai me assistir mais tarde, e você é alguém que já tem pensado várias vezes, inclusive, em dar fim na sua vida, porque você não encontra sentido para a vida. Quero te dizer para você, não faça isso. Deus tem uma vida poderosa para você. Deus quer curar as suas emoções, Deus quer libertar você desses pensamentos ruins, né? Talvez você seja uma pessoa que sente muito ódio no seu coração com relação a algumas coisas e você não sabe por quê. Você é uma pessoa descontrolada nas suas emoções. Você, quando você viu, você está ofendendo pessoas, você está brigando com pessoas. Você é uma pessoa que não consegue ter paz dentro de você. Eu quero chamar você para participar conosco dessa campanha, dessa poderosa campanha. E nós vamos entregar um cálice de água, um pequeno cálice de água, que foi consagrada no altar, inclusive foi consagrada pelo homem de Deus que esteve aqui conosco na semana passada, o pastor Elton, fazendo a Cruzada de Milagres, que foi algo extraordinário. Quem esteve lá viu o que Deus pode fazer na vida das pessoas. Quem esteve lá literalmente viu o poder de Deus se manifestando, a unção de Deus tocando as pessoas, a glória de Deus tocando as pessoas, vidas foram transformadas, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Então foi algo extraordinário. E nós estamos orando também por essa água, consagrando essa água que nós vamos entregar. Toda sexta-feira, serão 7 sextas-feiras, você vai ter que fazer uma corrente. É um tratamento espiritual para que você possa ser curado nas suas emoções, você possa ser liberto desses sentimentos tóxicos e de pensamentos malignos. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está acometido de alguma enfermidade física e você tem ido nos médicos, nos especialistas, o pessoal tem procurado aqui, procurado acolá, tem revirado você, tem literalmente virado você do avesso e não tem encontrado a solução ou a raiz do problema. E não tem tratamento que dê resultado para você. O problema seu pode estar numa raiz emocional, num problema emocional. E problemas emocionais, a fé resolve. O Espírito Santo pode ir em lugares da tua alma que o homem não alcança. Nós glorificamos a Deus pelos médicos, pelos profissionais da saúde, psicólogos e todos esses que trabalham principalmente com essa questão da saúde mental, emocional e coisa e tal. São bênção de Deus. Mas tem coisas, eu sempre afirmo, que o médico, a medicina, não vai conseguir resolver. Não vai conseguir resolver. Eu sei que alguns vão ficar chateados comigo, vão ficar bravos comigo, mas isso é fato. Curar determinados problemas, só Deus pode fazer. E principalmente quando a enfermidade está na sua área emocional, na sua alma, naquela parte intangível do homem, onde você não consegue tocar. Ali só Deus, o Espírito Santo, pode ir para trazer cura,
para trazer libertação. Então, qual que é o nosso chamamento para as pessoas que estão sofrendo de depressão, angústia, síndrome do pânico, tem crise de ansiedade? Usar a sua fé. Dar um passo de fé, independente da sua religiosidade ou da sua religião. Cristo não veio pregar a religião, Cristo veio trazer o poder de Deus, a unção de Deus, o reino de Deus para nós. Cristo veio trazer vida e vida com abundância para a gente. A você usar a sua fé e estar conosco. Eu sei que alguns vão dizer assim, pastor, o que um copinho de água, um cálice de água vai fazer por um problema que nem o médico não pode resolver? Quando alguma coisa é consagrada no altar a Deus, o poder de Deus penetra naquilo. E água serve para purificar. Água mata a sede, água purifica, água limpa. Então, qual que é a fé que nós estamos vivendo? Que quando alguém receber a ministração, tomar o cálice de água, ele vai ser purificado na sua alma, ele vai ser limpo nas suas emoções. Esses sentimentos ruins, esses pensamentos malignos, essas emoções bagunçadas, controladas, vão ser saradas, vão ser curadas. Jesus um dia encontrou um homem cego. Isso está na Bíblia. Na Bíblia. Isso é fé, é usar a fé. E Jesus pega um pouco de terra, cospe naquela terra, faz um pouco de lodo, passa nos olhos do cego e diz para esse cego, vai e te lave no tanque de Siloé. Da onde Jesus estava até esse tanque não era muito próximo. Mas Jesus estava ali provocando aquele homem, instigando aquele homem a usar a sua fé. Quando Jesus passou o barro nos olhos daquele cego, eu tenho certeza que pessoas em volta olharam e disseram assim, para que ele está fazendo isso? Olha a situação desse homem, já não enxerga, agora vem Jesus e passa barro nos olhos dele. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. E o homem obedece Jesus, dá um passo de fé, vai até esse tanque chamado Siloé, está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, eu creio. Eu creio, eu decidi. Vou falar uma coisa para vocês. Eu decidi crer em tudo que está escrito na Bíblia. Tudo. Para mim, a Bíblia Sagrada é a verdade. O que está escrito aqui, para mim, está valendo. O que alguém dá, pastor, eu não acredito nisso. Não tem problema, você e Deus. Eu acredito. Eu creio no poder da fé. Eu creio no poder de uma atitude de fé para libertar pessoas, para curar pessoas. E esse homem foi até esse lugar, lavou seus olhos com água, tirou aquele lodo que Jesus havia colocado nos seus olhos, com água, e quando ele abriu os olhos, depois de ter lavado com água, ele estava vendo. A Bíblia diz. Então você que está aí com depressão, você que está aí ansioso, você não sabe o que fazer, a ansiedade domina você. Ontem eu estava conversando com um rapaz que me falou, pastor, eu sofri muito com crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, eu não tinha mais sentido. E o pior, ele ainda buscou na bebida, no álcool, um refúgio disso, piorou a situação. Mas hoje, ele entregou a vida para Jesus, ele está liberto, e ontem à noite ele estava conversando comigo, e estava falando que conhece pessoas que estão sofrendo com isso aí, e está convidando essas pessoas para estarem conosco nesses dias. Então Deus, Ele quer que você tenha uma vida plena na sua vida física, na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas vontades, na sua mente, nos seus pensamentos. E Deus quer que você tenha uma vida plena no Espírito. Mas para isso, nós precisamos nos conectar com esse Deus por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Então, o que nós vamos fazer nessas próximas 7 sextas-feiras? Nós vamos buscar a Deus, nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar a Deus, nós vamos ministrar a vida das pessoas com oração. A unção vai tocar a sua vida, a sua alma, e as pessoas vão ser livres desses tormentos. Nós vamos ver curas nesses dias das emoções das pessoas, nós vamos ver pessoas libertas de sentimentos tóxicos. Tem gente que tem ira dos outros, tem gente que sente inveja dos outros, sabia? A inveja, muitas vezes, às vezes as pessoas têm medo de alguém invejá-las. Se você estiver com Deus, você não precisa ter medo. Só que elas não se dão conta que muitas vezes elas têm esse sentimento ruim
de inveja para com outras pessoas. E a Bíblia diz que a inveja apodrece os nossos ossos. Então tem gente que está sentindo inveja dos outros e deveria de buscar libertação desse sentimento maligno. Isso é um sentimento tóxico que surge a tua alma, que macula a tua alma, que traz problema para você mesmo. Então, você é nosso convidado. Eu creio que Deus fará grandes coisas nessa poderosa campanha das águas milagrosas. Esse é o nome da campanha que o Espírito Santo colocou no meu coração. Poderosa campanha das águas milagrosas. 7 sextas-feiras para a cura das suas emoções, 7 sextas-feiras para você ser liberto de sentimentos tóxicos e pensamentos malignos. E 7 sextas-feiras para você, inclusive, receber cura física. Porque se esse problema, se essa enfermidade física que você está tendo hoje, a raiz dela é emocional, você precisa buscar cura dela na raiz. Não adianta você tomar remédio, não adianta você ir médico, eles não vão resolver. Você tem que buscar a solução aonde está a raiz desse problema. Você precisa atacar a raiz do problema. E se for uma raiz emocional, somente o Espírito Santo pode te ajudar a fazer essa obra. Então, a partir de hoje, 8 horas da noite, na nossa sexta-feira profética, você vai receber esse cálice com água, vai ser ministrado, vai receber a oração, vai se apresentar diante de Deus, e eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, vão tocar as suas emoções, vão tocar os seus sentimentos, vão tocar a sua alma, e você vai ser transformado, você vai ser liberto, você vai ser curado, em nome de Jesus Cristo, amém? Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, viver triste, viver cabisbaixo, viver se sentindo culpado, rejeitado, tentando de todas as maneiras a aprovação de todas as pessoas, isso é muito ruim, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Viver debaixo de uma depressão é muito ruim. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas tem depressões que elas são de origem química, falta lá alguma coisa no cérebro, coisa e tal. Eu sei, mas Jesus pode te curar, inclusive, disso, porque foi Ele que fez o teu cérebro, foi Ele que fez o teu corpo, foi Ele que construiu toda esse corpo humano na sua perplexidade, na sua complexidade, melhor dizendo. Então, venha buscar a Deus. Deus pode mudar a tua vida. Deus quer que você seja íntegro no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Esteja conosco hoje, 20 horas, ali na primeira quadrangular, na poderosa campanha das águas milagrosas para a cura das emoções e também sentimentos tóxicos e pensamentos malignos. E Deus pode curar, inclusive, o seu corpo físico. Porque a gente tem que entender uma coisa. O mundo espiritual é a origem de todas as coisas. E nós precisamos atacar os problemas na sua raiz. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Então, essa é a palavra amiga que eu quero deixar para você. Que você entenda que o Senhor Jesus quer que você seja uma pessoa inteira, não fragmentada, não quebrada, não machucada, em nenhuma das suas 3 dimensões da sua existência. Principalmente na sua alma. Tem pessoas que me assistem aqui que a alma delas está quebrada, está fragmentada, está dividida, está rachada, suas emoções é uma bagunça, você não consegue pensar direito, você não consegue raciocinar direito, você não consegue mais nem organizar a sua vida direito. Esteja conosco, Deus pode mudar a tua história. Tem um passo de fé, Jesus disse assim, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Está cansado? Está sobrecarregado? Dê um passo de fé, esteja conosco hoje à noite, a partir das 8 horas, ali na primeira quadrangular aqui de Santa Helena. É aqui na Avenida Santa Catarina, 970, no bairro São Luís, atrás ali do ginásio de esportes, ali da escola Inês Mocelin. Você vai ser muito bem-vindo, temos a certeza que o Espírito Santo vai tocar a sua vida, tá bom? Eu quero orar por você agora, quero orar com você agora, quero pedir a Deus que Deus te conceda força, te conceda graça, e que você possa se levantar. Talvez você está aí me assistindo, quem sabe você vai me assistir, vai dizer, como que esse pastor aí me encontrou? Foi Deus que te achou, tá? Talvez você esteja enfrentando uma depressão muito forte, muito violenta. Quero dizer que Jesus entende você e Ele quer curar a tua vida. Não é à toa que você está aí assistindo esse vídeo, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus derrame a sua graça, sua bênção sobre a nossa vida, nesse dia, nessa sexta, nesse restante de semana,
porque Ele é um Deus bom. Jesus disse, peçam e vocês vão receber. Todo aquele que pede, recebe. Nós vamos pedir agora que Ele nos conceda graça, força e a bênção dEle em nossas vidas. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse tempo que estamos aqui no jornal, esse espaço aberto aqui, Senhor, nesse meio de comunicação, para nós estarmos comunicando, levando a tua palavra, uma palavra amiga aos corações dessas pessoas. Eu tenho certeza que pessoas que estão me assistindo, que vão me assistir mais tarde, estão necessitando, Senhor, de cura nas suas emoções, serem libertas de sentimentos tóxicos, pensamentos malignos, e eu creio que essas pessoas que vão agir a sua fé, vão estar conosco nessas 7 sextas-feiras, nessas 7 próximas sextas-feiras proféticas, nessa grande, poderosa campanha das águas milagrosas, vão ser libertas, vão ser curadas. Creio que muitos testemunhos serão gerados. Pai, eu quero abençoar a vida dessa pessoa, quero abençoar a família dela, quero abençoar a saúde dela, quero abençoar o corpo físico dela, a alma dela, o espírito dela, e quero declarar, Senhor, cura, milagre, meu Deus, sobre a vida de todos aqueles que aqui estão. Protege, guarda, Senhor, e seja com eles aonde quer que eles colocarem a planta de seus pés. Que os teus anjos recebam ordem e eles possam cooperar na vida dessas pessoas. Senhor, eu abençoo a todos os nossos amigos que estão agora nos assistindo e que irão assistir mais tarde. Em nome de Jesus, sejam livres, sejam abençoados e possam viver o propósito de Deus. Amém? Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda um excelente, abençoado final de semana. Domingo à noite nós também temos culto, nosso cultaço domingo. Você é nosso convidado, você pode estar ali junto com a gente, em nome de Jesus. Venha nos conhecer, venha estar conosco, participar de um culto, de uma igreja diferente, né? Eu tenho certeza que você vai ser tocado pelo poder de Deus, pela unção de Deus, e a glória de Deus vai repousar sobre você. Valeu, gente? Um abração para todos vocês, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Um beijo no teu coração, fique com Deus e até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Eu sou o pastor Laerte, pastor da primeira quadrangular aqui de Santa Helena, e será um prazer receber você em nossa igreja e em nossos cultos. Valeu? Um beijo no coração, se cuide, fique com Deus, excelente final de semana.